Graças a Deus, quero cumprimentar a todos meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Que Deus abençoe a todos, que vão estar ouvindo este áudio, em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a tua santa vontade. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus. Eu venho trazer, glórias a Deus, um despertamento a qual o Senhor me concedeu pela tua misericórdia. Nosso dever está compartilhando, glórias a Deus, aquilo a qual o Senhor nos permite passar, ou até mesmo o que Ele nos entrega, para estar compartilhando com os irmãos, para assim edificar a nossa vida, trazer despertamento. Muitos são libertos, muitos são transformados, glórias a Deus, através das experiências. Louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor. O Espírito Santo de Deus toca no coração e ali a pessoa é liberta, é transformada. Glórias a Deus pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Eu quero deixar para a nossa meditação 2 versículos da palavra de Deus. São o Salmo 101, versículo 3, é bastante conhecido, mas se encaixa muito bem, glórias a Deus, essa experiência que eu passei, glórias a Deus, encaixa muito bem neste versículo. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o Senhor, alertando para que não venhamos colocar, coisa má diante dos nossos olhos. E segue o versículo dizendo que o Senhor aborrece as ações daqueles que fazem tal atos, Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero deixar também em Isaías 33 e versículo 15, glórias a Deus, aleluia, que diz assim: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Glórias a Deus, aleluia. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Louvado seja Deus. Quero ler novamente com os irmãos a parte B do versículo 15. Que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Então esses também habitarão nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Louvado seja Deus, Senhor, trazendo promessa de salvação também para aqueles, glórias a Deus, que, aleluia, louvado seja Deus, tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Glórias a Deus. Nós vemos, o cuidado que o nosso Deus tem conosco e realmente a palavra do Senhor, ela nos guia, no caminho que devemos andar. E tem os detalhes, louvado seja Deus, a qual o Senhor, Ele se agrada que nós venhamos, estar praticando
Aleluia, louvado seja Deus, os teus ensinamentos, os teus estatutos, as tuas ordenanças. E aqui o Senhor fala, né? Para taparmos os ouvidos, para não ouvir falar de sangue e fechar os olhos para não ver o mal. Esse versículo aqui, aleluia, a televisão se encaixa muito bem, glórias a Deus neste versículo. Aleluia. Por quê, minha irmã? Aleluia. Porque a televisão, até mesmo, né? A televisão de mão, que é o celular, né? Louvado seja Deus, ela nos faz olhar para aquilo que não agrada ao Senhor, né? Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós vamos ver, né? Falar de sangue, né? Violências, crimes. Louvado seja Deus. E tantas outras coisas, né? Que entristece o coração de Deus, que muitas das vezes vai passar desapercebido, né? Ah, não, minha irmã, eu assisto a televisão porque ali eu estou antenado, né? No mundo, estou bem informado, né? Com as notícias, com os crimes, é tanta violência. E aqui esse versículo o Senhor fala, né? Para nós taparmos os nossos ouvidos, para não falar de sangue, e fechar os olhos para não ver o mal. Nós vemos prostituição, né? Quando os nossos olhos estão diante da televisão, né? Ou até mesmo dos vídeos filmados no celular, né? Até mesmo no YouTube, notícias, né? Glórias a Deus. Nós vemos, aleluia, que os nossos olhos estão diante, né, de violência, de crime, né, de prostituição, de lascívia e tantos outros pecados que não agradam o Senhor, tantas outras coisas que vai, aleluia, fazer com que nossos olhos, nossos ouvidos venham se desviar, né, dos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que a candeia aleluia, do nosso corpo são os olhos. Aleluia. Então, se, aleluia, nossos olhos, né, estiverem em trevas, glórias a Deus, todo o nosso corpo também vai estar. Louvado seja Deus, aleluia. Então, a partir do momento que nós pegamos os nossos olhos, né, e colocamos, aleluia, diante, aleluia, glórias a Deus, de notícias, de crime, de violência, de filmes, né, aleluia, de violências, louvado seja Deus, de prostituição, de adultério, louvado seja o nome santo do Senhor, e tantas outras notícias. Louvado seja Deus que passa, né, pela televisão, que passa, louvado seja Deus, pela, aleluia, as notícias no YouTube, né, filmado, glórias a Deus, em relação a isso a qual citei, nós vamos estar colocando os nossos olhos diante de coisas más, diante, aleluia, glórias a Deus, daquilo que vai entristecer o coração do nosso Deus. E o Senhor falou na tua palavra, né? A qual nós lemos em Salmo 101, versículo 3, que o Senhor, Ele aborrece as ações, né, daqueles que se desviam, aleluia, daqueles que colocam os olhos, aleluia, glórias a Deus, diante de coisas más. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Há uns dias atrás eu tive uma experiência, louvado seja Deus, embora muitos podem até questionar, mas servos de Deus não passam por isso. Aleluia, louvado seja Deus, mas passamos sim. Louvado seja Deus, eu vou estar relatando uma experiência que eu tive pela madrugada. Aleluia, eu tinha acabado de fazer a minha oração da madrugada e ali eu me deitei, glórias a Deus,
E foi muito rápido, coisas de segundo. Eu já estava contemplando, né, um demônio entrando dentro do meu quarto. E ali aquele demônio, louvado seja o nome santo do nosso Deus, ele começou a gritar com muita raiva. Da mesma forma que nós, né, eu creio que a maioria dos irmãos já ouviram uma pessoa quando está possessa, endemoniada, e começa a gritar, aquele demônio usa a boca daquela pessoa e começa a gritar. Foi exatamente, aleluia, o som desses gritos que eu ouvi, aleluia, bem pertinho de mim. E eu não temi, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, ele gritava com muita raiva, louvado seja Deus. E eu comecei a repreender aquele demônio. Comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Foi uma presença maligna muito forte. Estava muito próximo de mim. E mais eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder, né? Com a autoridade do Senhor. Eu comecei a falar: em nome de Jesus, sai. Comecei a repreender. E ali o Senhor, aleluia, me fez contemplar, né, aquele demônio muito feio. Aleluia, ele tinha os dentes todo podre na boca, aleluia, a boca toda torta, aleluia, o olho esbugalhado, aleluia, uma coisa terrível. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. E ali ele não falou com a boca dele, mas eu pude ouvir, glórias a Deus, ele dizendo assim: eu faço parte também dos demônios da televisão, dos jogos. E ali ele começou a citar. Na hora que ele citava, o Senhor me fez contemplar, aleluia, uma tela, louvado seja Deus. E ali eu comecei a presenciar uma passagem de um filme, louvado seja Deus, um filme que eu nunca vi, né? Nem mesmo quando eu assistia televisão. E nesta passagem desse filme havia, louvado seja Deus, um demônio muito grande em forma de um homem. Deveria ter mais de 3 para 4 metros. E ele andava, aleluia, no meio de uma grande multidão de pessoas. E ele ia andando como aqueles bonecos de carnaval alegórico. E ele ia andando, mas estava em movimento. Não era como um boneco alegórico parado. Era como um ser humano, mas era um demônio. Aleluia. Tinha a fisionomia de um ser humano, um pouco, aleluia, meio desconforme, né, com a imagem de um ser humano, mas louvado seja Deus, representava um ser humano, mas eu sabia que era um demônio. E ali ele ia caminhando no meio daquela multidão, louvado seja Deus, e ali o Senhor me fazia entender que aquilo ali era uma passagem, um filme, a qual ia ter violência, ia ter guerra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ali o Senhor dava o discernimento que esse demônio é o próprio demônio da televisão, né, que tira a visão, tira a atenção, né, e voltando, né, com os olhos, louvado seja Deus, naquilo que não agrada o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, e muitos estão desta maneira, louvado seja Deus, né? Tem trocado a palavra de Deus, tem trocado de ir aos cultos, louvado seja Deus, de buscar mais do Senhor, mais da presença do Senhor, tem trocado, né? Glórias a Deus pelas novelas, pelos filmes, louvado seja Deus, pelas séries, né? Louvado seja Deus, aqueles shows, né? Glórias a Deus, e tantas outras coisas, futebol, né? Campeonato de futebol pela televisão. Então muitos têm trocado o Senhor, né? Para estar de frente à televisão. Aleluia, glórias a Deus, pensando
né, que está fazendo um bem, mas ao contrário, sabemos que está ali fazendo um mal muito grande à vida espiritual, principalmente a vida espiritual, né? Satanás lança essas setas, né, destruindo lares, casamento, vidas são ceifadas, louvado seja Deus, através dessas setas que são lançadas através da televisão e principalmente para a vida espiritual, a comunhão, né, que um cristão tem que ter sempre com o Senhor. É passado, o que eu havia ouvido, né, o que eu havia presenciado sobre a televisão. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não é brincadeira, o mundo espiritual é algo muito intenso. Louvado seja Deus. E muitos estão dormindo, muitos estão despreocupados. Louvado seja Deus, e começam a colocar no coração: não tem nada a ver. Louvado seja Deus. Eu posso ver, é só não deixar entrar no meu coração. Mas o Senhor fala bem claro, falou conosco em tua palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aleluia. Aleluia ao Senhor, né, requerendo que nós não venhamos colocar nada mal, de crime, de violência, de mentira, de prostituição. Aleluia. Louvado seja Deus. De falcatrua, né, diante dos nossos olhos. É tanta coisa, né, errada que, aleluia, nós ouvimos, aleluia, que passa pela televisão, passa pelo YouTube, louvado seja Deus, passa pela internet. E o Senhor não quer que os servos dele, né, aleluia, louvado seja Deus, venham colocar, louvado seja Deus, os ouvidos, emprestar os ouvidos e os olhos para Satanás. Que a partir do momento que nós estamos, aleluia, colocando, né, os nossos ouvidos para ouvir sobre crime, sobre violência, né, novela, aleluia, séries, aleluia, louvado seja Deus, filmes, né, nós vamos estar emprestando os nossos ouvidos para o inimigo trabalhar. E tudo isso são setas, aleluia, são setas sendo lançadas dentro dos lares para destruir os casamentos, né? Para destruir uma vida conjugal, uma vida familiar, a qual o Senhor, né, abençoou, aleluia. São setas que são lançadas, né, aleluia, nos ouvidos, nos olhos das nossas crianças. Então temos que ter muito cuidado. Louvado seja Deus, por isso que o Senhor, Ele nos permite passar, né, certas experiências para que nós venhamos compartilhar, aleluia, para ajudar outros irmãos que, aleluia, glórias a Deus, estão, aleluia, voltando atrás, voltando a usar a televisão, né, para estar assistindo reportagem, notícias, aleluia. Eu só vejo televisão para ver um repórter, aleluia, para estar bem informado. E ali passa tanta coisa que não agrada o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor nos permite, né, aleluia, ler uma notícia sobre o mundo, os acontecimentos, né, pela internet, pelo Google, né, ali nós vamos ali e buscamos uma notícia sobre o que está acontecendo no mundo, né, em outros países. Nós vemos, né, embora são notícias também, tem notícias tão tristes, né, países, né, sendo perseguidos, cristãos sendo mortos. Louvado seja Deus, é o cumprimento da palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele está voltando, aleluia, e a criminalidade, né, a violência, aleluia, vai aumentando, a iniquidade aumentando, louvado seja Deus, e o amor de muitos se esfriando, né, louvado seja Deus. Então esse é um despertamento para que nós venhamos continuar, né,
perseverantes, aleluia, na palavra de Deus, nos teus ensinamentos, né? Então eu deixei, glórias a Deus, Salmo 101, versículo 3, né, para a meditação dos irmãos, e Isaías 33, e versículo 15 e versículo 16. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos, né, no canal do YouTube. Glórias a Deus. Estamos, né, com as programações pela rádio, Porta-Voz de Cristo. Você que ainda não baixou, sentindo o coração de baixar, tem louvores espirituais, né, estudos da palavra de Deus, tem pregações, momento, né, com as crianças a partir das 16 horas. Então, aleluia, é algo que vai edificar a nossa vida. Louvado seja Deus. Deixamos lá ligado, louvado seja Deus, e podemos estar fazendo nossos afazeres domésticos, no trabalho, muitas das vezes, né, dá para ouvir um pouquinho, aleluia. Então venha ser edificado, aleluia, glórias a Deus, despertado, né, através dos louvores espirituais. São 24 horas no ar. Louvado seja Deus, a rádio Porta-Voz de Cristo. E também sempre colocamos, né, os anúncios, aleluia, na comunidade do canal. Louvado seja Deus. E depois nós colocamos também as programações, né, das orações, aleluia. Louvado seja Deus, dos estudos, das pregações, também no canal Porta-Voz de Cristo, amém? Tem uma playlist lá separada, né, para os estudos. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Aleluia. Agradeço muito pelo carinho, pelas orações dos meus irmãos. Amo-os todos em Cristo Jesus. Tenho orado pela vida dos meus irmãos, dos ouvintes, aleluia, dos novos inscritos, né, que vão chegando, fazem uma saudação. Amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Louvado seja Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e um forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.